Você quer saber quais foram as 25 ações que mais pagaram dividendos em 2023 e quais as perspectivas para essas ações nos próximos trimestres? Então confira esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como eu falei, vamos falar sobre dividendos. O pessoal da análise separou uma listagem aqui de 25 empresas, 25 ações, aquelas que mais pagaram dividendos em 2023, e nós vamos trazer alguns comentários breves, né, até pelo tamanho da lista, principalmente em relação à perspectiva dessas empresas continuarem pagando bons dividendos, tá? Então nós temos a lista aqui, ela está dividida em duas, né? Logicamente tem alguns ativos aqui que eles meio que se repetem, né? Por exemplo, o Bradesco, já que tem as duas ações do Bradesco, mas enfim, pode acontecer, né? Inclusive, é bem normal as ações ON e PN acabar pagando dividendos diferentes, e tem empresas que até pagam o mesmo dividendo para ações de classe diferente, por exemplo, Itaú, né? Ele paga o mesmo valor, então normalmente aquela empresa que tem o valor mais baixo de mercado vai ser aquela que paga mais dividendos, tá? Começando aqui, né, pessoal, com Telefônica, que durante o primeiro semestre desse ano pagou um yield de 5,25%. Aqui nessa coluna a gente vai ter sempre o valor recebido em reais. Claro que o mais importante aqui é sempre o yield, tá? A Telefônica, né, pessoal, é uma empresa que apesar de ser de capital intensivo, né, ela precisa de muito dinheiro para deixar suas atividades rodando. É um ativo que tem uma boa participação de mercado, uma das líderes de mercado, e a gente não pode esquecer que ela é a empresa que tem o melhor crescimento orgânico, né, comparando com Claro e comparando com TIM, que também tem ações na bolsa, e a TIM, né? E além disso, ela ainda tem alguma coisa para ter ganhos de sinergia dos ativos que foram comprados da Oi. Então é um ativo que tem totais condições aqui de continuar pagando bons dividendos nos próximos trimestres. Temos a Sanepar, né, que como já comentamos algumas vezes, aparentemente não tem mais para onde piorar, né? A empresa passou por períodos de seca, tarifas aumentando abaixo do esperado. Existe uma possibilidade da empresa, inclusive, ser privatizada. Claro que primeiro a gente tem que ver como vai funcionar em relação à privatização da Copel. É uma empresa de muita qualidade, né? E realmente a gente espera que até esses dividendos aqui eles continuem aumentando nos próximos trimestres. Temos a Positivo, né? Uma empresa que ela é muito mais focada em crescimento do que pagamento de dividendos, porém, em função dos bons resultados, a empresa pagou bons dividendos no primeiro semestre, e é possível sim, né, principalmente com os novos negócios que a empresa vem fazendo, ela pagar dividendos aí ao redor de 5, 6%, um yield anualizado. Temos a SLC, a mesma coisa. A SLC recentemente, inclusive, passou por uma reavaliação positiva das suas terras. É uma empresa que não teve resultados tão bons no último trimestre. A questão dos custos acabaram impactando os poucos resultados, mas também é uma empresa aqui que pode manter dividendos anualizados entre 5% e 8% tranquilamente. Temos a Alupar, que tem uma boa política de dividendos, né, paga dividendos trimestrais, e é uma empresa que tem muita coisa para entrar em operação, principalmente na parte de transmissão. Então, é uma das empresas que mais deve aumentar pagamento de dividendos do setor elétrico. BB Seguridade é uma empresa muito enxuta, tem 200 e poucos funcionários, se muito. Ela é líder de mercado, lembrando que ela utiliza toda a base do Banco do Brasil para vender seus produtos. Também é uma empresa que vai pagar dividendos gordos, mesmo que daqui a pouco a gente tenha, né, a questão dos juros voltarem a cair. É uma empresa, né, que, inclusive, deve pagar R$ 1,60, deve anunciar agora em agosto o pagamento de R$ 1,60. Ainda não tem a data certa desse pagamento, mas pode pagar até mais. Até o final do ano a gente deve ver um dividendo esse ano acima aí desses 5%. A Log, né, pessoal, que é uma empresa que vendeu alguns ativos, é uma empresa muito barata, ela opera em torno de 0,7 o valor patrimonial. Não é muito foco aqui o pagamento de dividendos, e vai depender também dessa reestruturação do portfólio que a Log vem fazendo, né? Inclusive foi montado recentemente um fundo imobiliário para comprar alguns ativos aqui da Log. Não é um ativo que a gente consideraria aqui como um bom pagador de dividendos para os próximos anos, apesar de ter pagado um dividendo bom no primeiro semestre. JHSF, né, pessoal, caso os juros realmente voltem a cair, pode continuar pagando bons dividendos, até porque as empresas que são ligadas à construção num ciclo bom, elas crescem bastante,
têm bastante lucro e distribuem bastante dividendos. Tanto que se vocês olharem em rankings mais antigos, costuma aparecer MRV, Cyrela e outras empresas aí como boas pagadoras de dividendo. E os outros segmentos que JHSF atua, principalmente aqueles ligados à alta renda, como por exemplo shopping centers, estão performando muito bem, inclusive com números acima do pré-pandemia. Então a gente pode ver sim, mesmo não sendo uma característica de longo prazo da empresa, né, continuar pagando bons dividendos nos próximos trimestres. O Bradesco é uma situação um pouquinho diferente, a gente não pode esquecer que o Bradesco acabou, vamos dizer assim, emprestando mais dinheiro que deveria, principalmente na virada do ano, e isso vai prejudicar um pouco os resultados do Bradesco até meados, né, quem sabe até o meio aí de 2024. Como a ação caiu muito, o yield acabou aumentando, tá? Mas a gente não espera que, considerando o preço atual do Bradesco, ele mantenha pagamentos de dividendo, por exemplo, maiores do que Banco do Brasil, Santander e Itaú. Logicamente é uma boa empresa, mas em termos de qualidade a gente coloca abaixo aí do Itaú e de Santander. CPFL, né, pessoal, que mesmo que venha fazer investimentos, né, a gente não pode esquecer que a State Grid, que é o grupo chinês que é o controlador da companhia, tem muito dinheiro, então a gente pode ver aquele mix, né, de crescimento com pagamento de dividendos aqui pode manter um bom nível aí também de 6 a 8% anualizando. Temos aqui a WIS, né, pessoal, que também deve aumentar o pagamento de dividendos, até porque recentemente nós tivemos a mudança do CEO da empresa, né, e ao que tudo indica, a WIS ela vai investir menos em crescimento agora, mais em sinergia dos negócios que foram feitos e também dando um lucro maior, também vai acabar pagando dividendos maiores do que pagou aí nos últimos anos. E também o Banco do Brasil, né, pessoal, que deve ter bons resultados aí até o final do ano. Muita gente nos pergunta em relação a essa questão de ingerência no Banco do Brasil, por ser uma estatal, mas é reduzida essa ingerência, né, pessoal, até porque a gente não pode esquecer que o Banco do Brasil ele tem regras, né? A questão do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional é bem mais rígido, né? Com os bancos, então, a margem para fazer algum tipo de ingerência aqui é menor. Não que não possa ter, né? Mas é menor essa ingerência. O Banco do Brasil é muito forte no agro. O agro deve continuar crescendo bem nos próximos anos. E isso garante aqui bons resultados para o Banco do Brasil. Tá? Eu lembro, pessoal, que basicamente aqui a gente comenta aqueles ativos que foram mais deixados por vocês nos últimos vídeos. Então deixem aqui nos comentários quais são aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos falando aí de pagamento de dividendos. E quero deixar 2 presentes para vocês. O e-book de uma small cap barata e com forte potencial de curto prazo para mostrar para vocês um exemplo ali de uma ação que a gente conseguiu ganhar dinheiro do ano passado para cá, mais focada no curto prazo, mas que também é uma boa alternativa no longo prazo. E o cupom global, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. Informações aqui na descrição, depois eu volto para falar um pouquinho mais a respeito dos nossos produtos. Virando a página aqui, né, pessoal, nós temos a Energias do Brasil, que tem uma boa política de dividendos, no mínimo pagar R$1, só que a Energias do Brasil deve fechar capital, né, então a gente desconsideraria aqui pensando no longo prazo, tá? Irani, né, pessoal, que não é muito foco em pagamento de dividendos, mas o segmento, quando a gente fala em celulose, embalagens, que é o foco aqui da Irani, está bombando. A expedição de papelão do lado voltou a melhorar e ela consegue entregar, então, no curto prazo, essas duas coisas. Consegue entregar crescimento e bom pagamento de dividendos, assim como acontece com a Suzano e especialmente com o Klabin. Banrisul, né, também teve essa questão que as ações caíram até mais do que as outras empresas. A gente considera o Banrisul um banco médio, mas ele tem negócios parecidos com os grandes bancos, Banco do Brasil, né, com Caixa, com Bradesco, com Itaú, enfim. Os resultados aparentemente não tem muito mais para onde piorar, né, porque foram ruins mesmo os resultados do Banrisul nos últimos trimestres. A gente não acredita em privatização do banco, é bem complexo isso, mas em termos de resultado, os resultados devem melhorar, melhorando os resultados do Banrisul, esses dividendos podem até crescer, então tem boas perspectivas. A mesma coisa que a Copasa, né, dependendo de como for a privatização da Copel, a gente pode ter algum movimento parecido com o Sabesp, com o Copasa, mesmo não sendo esse o cenário base. E a Copasa melhorou bastante nos últimos trimestres, a empresa sofreu muito com a crise, estava com o endividamento mais elevado, e a gente vê no último trimestre a parte de custos e despesas, eles conseguiram ajustar bem, o resultado cresceu muito,
e com isso nós tivemos, mesmo com a alta das ações, um yield aqui de 8,5%, é outra empresa que pode até aumentar o pagamento de dividendos. A mesma coisa a Taurus, que hoje não tem muita necessidade de investimento. Pode ser claro que ela vai fazer outras fábricas, enfim, mas ela tem algumas questões de custos para ajustar. A gente não pode esquecer que a Taurus passou por um longo período de reestruturação, ela quase quebrou ali no início dos anos 2000, e é uma empresa que é interessante porque ela tem receita em dólar, é a maior empresa no segmento de armas curtas nos Estados Unidos, e também, né, tem mais dividendos aí para pagar. A gente entende que, considerando o preço atual da ação, a mesma coisa, ela tem totais condições aí de pagar, quem sabe até acima de 2 dígitos, tá? A Auren, né, pessoal, aqui tem uma questão especial. A empresa ganhou uma indenização referente à usina de Dois Irmãos, né? Isso é coisa bem antiga ainda, da época da Dilma, e ela fez uma securitização para receber de maneira antecipada esses valores, 4,5 bilhões, né? Eles já tinham distribuído R$ 1,50 esse ano e devem distribuir mais dividendos até o final do ano, até porque a empresa tem um endividamento muito baixo, então ela pode entregar dividendos e também pode crescer, tá? Siderúrgica Nacional, CSN Mineração e Siderúrgica Nacional também podem manter pagamentos de dividendos. Claro que nos próximos trimestres vão acabar sofrendo um pouco mais, até porque mesmo na CSN o que acabou ajudando nos resultados foi o minério. O minério está com preços mais baixos, então vai ter menos venda, vai ter menos lucro, mas são boas pagadoras de dividendos, isso pode se manter sim. A grande questão que nós já comentamos algumas vezes é a questão da, caso a CSN queira se alavancar, comprar algum ativo grande de mineração, isso pode atrapalhar nos dividendos. Fora isso, né, o principal investimento aqui da CSN Mineração é a mina Casa de Pedra, que é um ativo fantástico, né, tem 100 e poucos anos aí, tranquilo, de reservas de minério, de muita qualidade. A empresa é uma exportadora muito grande, deve manter os bons pagamentos também, mas no curto prazo a gente espera que esses yields aqui acabem caindo em função do lucro menor das duas companhias. Metal Leve, né, pessoal, sofreu muito com a crise, né? A empresa já conseguiu recuperar, atua no mercado brasileiro, no mercado argentino, faz parte do grupo MAHLE, que é um grupo gigantesco, um grupo alemão. É uma empresa que tem um histórico bom de pagamento de dividendos, mas dificilmente esse dividendo aqui vai se manter, porque a Metal Leve tinha represado dividendos desde a época do Covid para pagar, pagou esse ano, por isso o yield foi alto. Já a Petrobras, né, pessoal, a gente espera que a Petrobras, quem sabe consiga manter até o final desse ano os bons pagamentos de dividendos. Lembrando que a Petrobras fez muitos desinvestimentos, né, não fez investimentos grandes, diminuiu a alavancagem, e a política nova, né, uma questão de certo nem errado, mas já foi indicada pelo novo governo, é de diminuir dividendos e fazer alguns investimentos. Então a gente não espera que para 2024 a Petrobras vá manter esses dividendos gigantescos que ela vem pagando aí nos últimos anos, apesar de ser um ativo muito barato, isso não tem como discutir, e sempre tem aquele risco aí de ingerência, né, principalmente quando os preços do petróleo sobem. Vai continuar pagando um bom dividendo, sim, mas não nesses níveis aí que a gente vê atualmente, né? Dificilmente isso vai se repetir em 2024. E temos aqui a Grendene, a mesma coisa, né, pessoal? Foi a maior pagadora no semestre. A Grendene, na verdade, teve uma vitória aqui na justiça, né? A não inclusão de benefícios fiscais que eram concedidos, ou são concedidos ainda pelo governo do Ceará, na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então ela tinha um caixa muito grande, mas por uma questão legal não distribuía, né, esse caixa, porque senão ela ia ter que pagar muito imposto, né? E como ela não ia fazer nenhum investimento também, acabou aquilo lá ficando em caixa, e agora ela vai poder, já pode, na verdade, usar esses valores aí para pagamento de dividendos. Eles possuíam aí cerca de 1,7, 1,8 bi de crédito fiscal na conta reserva de lucros, né? E esses valores vão sendo pagos aí durante esse ano, então não, é praticamente impossível aqui também, a não ser que tenha um outro não recorrente muito grande, que a Grendene pague dividendos tão bons em 2024. Mas como a gente viu aqui, né, pessoal, a maioria dos ativos sim tem condições aí de pagar dividendos maiores, só cuidar um pouco com esses que têm esses não recorrentes, Auren, Metal Leve, Grendene e depois a Petrobras, né, que também não deve manter esses pagamentos gordos aqui que nós observamos aí nos últimos anos, tá certo, pessoal? Lembro que eu vou deixar para vocês aqui as nossas assinaturas, o site da Capitalizo,
né? Tem os resultados, vocês podem comparar, são os melhores resultados do mercado, tudo feito de forma transparente, resultados comprovados de forma independente, né? E clicando em qualquer link ali, vocês vão ter acesso às carteiras. Quer ver a carteira de dividendos da Capitalizo? Vai ter o gráfico lá do desempenho, um vídeo explicativo e também o retorno que a carteira vem dando em dividendos desde o seu início. Vale a pena vocês darem uma olhada ali, tá? Lembrando que as nossas estratégias de longo prazo, com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as de médio e curto prazo, 10 minutos por dia. E dúvidas, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!